Vamos começar a nossa leitura dos prolegômenos para ontologia do ser social, Jorge Lukács, dando prosseguimento às nossas discussões sobre o conceito de estranhamento, na segunda parte dos prolegômenos. Então, nós estamos nos manuscritos finais aí do filósofo Jorge Lukács, e o nosso objetivo é tentar entender como é que ele conseguiu estar discutindo essa questão do desenvolvimento do gênero, da generalidade não mais muda, enfim, todas essas questões que nós consideramos importantes para fazer a crítica do capital no século XXI. Vamos lá. Nós paramos em que parte, Matheus? Nós lemos, Giovanni, até a página 234, mas nós ficamos de ver se a gente voltaria a fazer a leitura dos dois últimos parágrafos novamente, ou pelo menos comentá-los novamente, ou se nós seguimos em frente. Certo, então vamos comentá-los. Você tem algum aspecto que você gostaria de estar salientando nesses dois últimos parágrafos que foram muito ricos? O primeiro parágrafo é aquele que começa com apesar de todas essas barreiras, é isso? Isso. Pronto, então, se você quiser comentar alguma coisa, eu tenho marcado aqui também outra coisa para comentar, mas eu pediria que você começasse, aí depois eu complemento se tiver alguma coisa para comentar, tanto nesse parágrafo como no seguinte, né? Antes de nós prosseguirmos. Perfeito. Ele vem, desde a página 232 aí, ele vem mostrando para a gente essa questão do processo social, né? Como uma adaptação ativa ao ambiente. Então, o processo social, que ele sempre está falando desse desenvolvimento de um processo social, né? Então, o que é esse processo social? É a adaptação ativa do homem ao ambiente, essa possibilidade da personalidade buscar a guiar-se pela razão, né? Buscar se dar pela razão, desenvolvimento dessa individualidade se desenvolvendo pela razão, né? Uma razão que compreende e age sobre o seu próprio ambiente, e aí ele destaca o fator econômico, né? Ele vai até citar o Engels para falar dessa questão do econômico. E aí depois ele passa para um outro parágrafo, onde ele faz uma crítica ao marxismo, que não conseguiu se ocupar claramente da questão dos desenvolvimentos mais regionais, vamos dizer assim, né? Acaba falando de uma totalidade, mas de uma genialidade comum, mas não pega, não leva em consideração o desenvolvimento de estudos e de uma preocupação mais voltada para questões regionais. Ele fala da África, fala da crítica, né, do modo de produção asiático, e depois como Stalin teria pensado no feudalismo chinês e o próprio Mao Zedong. Ele vai fazendo as críticas aqui, e aí ele fala que tudo isso dificulta o renascimento do marxismo, que é sempre a grande questão dele aí, né? Para voltar nesse último parágrafo aqui, esse primeiro que a gente vai começar a comentar, a questão dessa possibilidade de adaptação do homem, né, nesse processo social, que é uma adaptação ativa, que, segundo ele, o Marx já teria definido como trabalho, né? Trabalho como essa base prática real, né, essa possibilidade do desenvolvimento de uma relação do sujeito com o seu ambiente, né, que ele vai chamar esse ambiente da base ontológica, né, do ser social, a base ontológica, né, unidades sociais concretas, totalidades relativas, ele define o ambiente assim, né? Ele vai falar desse trabalho, então, e também da possibilidade de surgimento da linguagem, não como um salto definitivo, mas como um ponto de partida para o processo de devir humano, né? E aí ele fala que esse processo que está, então, se desenvolvendo,
ele é um processo que congrega uma dupla determinação, ou uma dupla determinação contraditória, esse processo do devir humano, do desenvolvimento da personalidade, né, pautada pelo social, pela razão. De um lado, você vai ter que as determinações históricas, né, o aqui e agora social, essa determinação espaço-temporal das atividades humanas, e de outro lado, ele vai falar, aí para mim não é muito claro essa segunda parte, né, esse outro lado. Ele diz assim, eu vou ler o último trecho que ele termina, o segundo parágrafo que a gente ficou de comentar, né, quando ele está falando da outra parte. Uma parte é as determinações sociais, aí da outra parte ele diz assim, de outro lado, de modo inseparável com o que o precede, ou seja, as determinações lá sociais, todas as formas de expressão assim desenvolvidas, as expressões humanas, da genialidade humana, não mais muda, tem uma tendência igualmente insuperável para a unicidade última, para correspondências espontaneamente originadas do ser social, que possibilitam não apenas uma compreensão geral dessas linguagens entre si no plano ontológico, e também onde as circunstâncias sócio-históricas o exigirem e produzirem, podem realizar na prática social sua influência recíproca, até chegar à sua fusão. Essa última parte, para mim, não fica muito claro como ele está pensando essa questão dessa dupla determinação contraditória, né? Por um lado, tem a determinação histórica, isso para mim ficou claro, né? Mas, por outro, tem uma outra determinação que eu não consegui entender. Eu não consegui entender exatamente que outra determinação é essa que ele está trazendo, né? Se é a determinação da possibilidade do sujeito, da sua teleologia, não fica claro aqui para mim, né? Mas acho que a gente poderia ler o parágrafo inteiro, esse último parágrafo inteiro, Giovanni, que a gente parou, ver se a gente consegue entender essa dupla determinação. Enfim, ou você pode fazer as suas considerações aí, se você quiser. Eu acho que seria interessante ler o parágrafo inteiro, Tá. porque ele está elaborando aqui, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, tem, tem um período genérico, né? Quer dizer, tem um período do mutismo e tem um período genérico. Esse período genérico é o que ele chama de processo de humanização, né? Onde surge uma generalidade não mais muda na totalidade de seu percurso até aqui realizado. Quer dizer, o Lukács ele está percebendo um desenvolvimento é um desenvolvimento lento, né? Lento e contraditório, né? Quer dizer, o processo de desenvolvimento do gênero, né? Que em nosso presente, quer dizer, ele está falando do presente dele lá em 1971, se tornou mais visível do que outrora, mas que ainda está muito longe de ter realizado aquelas suas possibilidades imanentes. Quer dizer, é um desenvolvimento que ainda tem muito caminho para percorrer em termos de possibilidades imanentes, né? E ele faz referência, então, a esses dois períodos. A gente pode até dizer que nós vivemos num período, né, a expressão é dele, período genérico, quer dizer, do desenvolvimento do gênero, né? De um período onde você tem um desenvolvimento não mais mudo, né? Uma generalidade não mais muda na totalidade do seu percurso até aqui realizado. Isso é que é interessante, porque deve ter repercussão na vida social, e essa repercussão ela é uma repercussão contraditória,
né? Quer dizer, ele enfatiza sempre assim, é um desenvolvimento lento e contraditório, né? O contraditório está sempre presente nesse desenvolvimento. Não é um desenvolvimento perene, é um desenvolvimento que aí ele coloca esse ponto que você salientou, né? De uma dupla determinação contraditória. Eu acho que seria interessante a gente ler esse parágrafo para tentar Vamos lá. entender essa dupla determinação contraditória. É, toda a questão vai recair aqui sobre essa unicidade última, uma forma que ele usa para falar aqui. Na hora que chegar ali, eu vou ressaltar. Então, vamos lá. De um lado, né, ele falou, então, da dupla determinação contraditória. Ele começa. De um lado, cada uma de suas manifestações do devir homem, né, dos mais simples utensílios e as formas de regulamentação da sociabilidade nascente, até as mais altas formas de atividade humana, aparentemente agora destacadas da realidade, capacidade de pensar e sentir, desde o ambiente até o interior enquanto tal, orientadas para o domínio do ambiente, sempre orientadas para a realização ativa da adaptação humana. Isto é, todos os atos trazem de maneira insubstituível as marcas do seu aqui e agora associado, seu hic et nunc, né? Ele coloca aqui uma expressão latina, né? Todos possuem, pois, uma unicidade temporal histórica, né? De outro lado, e aí a contradição, né? De outro lado, de modo inseparável com o que precede, todas as formas de expressão assim desenvolvidas da genialidade humana, não mais muda, têm uma tendência igualmente insuperável para a unicidade última. Essa aqui que eu gostaria de destacar, porque eu acho que recai aqui a dúvida. A unicidade última, para correspondências espontaneamente originadas do ser social, que possibilitam não apenas uma compreensão geral dessas linguagens entre si no plano ontológico, e também onde as circunstâncias sócio-históricas o exigirem e produzirem, podem realizar na praxis social uma influência recíproca até chegar à sua fusão. Pra, Aqui é, ele, sabe o que fica a ele, impressão para mim, Giovanni? Que ele está diga. opondo, particularidade, né, a particularidade histórica de um determinado lugar, como ele estava fazendo ali nos parágrafos anteriores, quando ele fala de Brasil, quando ele fala de África, de Brasil, não, desculpa, da América do Sul, de África, Ásia, né, da Europa, das diferenças, necessidades de se estudar de formas diferentes, cada particularidade, né, para pensar o renascimento do marxismo, como ele propõe, né? E aqui parece que ele fala, então, no primeiro momento, essa dupla determinação, como um desenvolvimento particular de um aqui e agora social, né? Que ele destaca aqui, uma unicidade espaço-temporal histórica, né? E, parece que a contradição depois vem com uma universalidade, né? De um lado, de modo inseparável com o que precede, todas as formas de expressão assim desenvolvidas da genialidade humana, não mais muda, tem uma tendência igualmente insuperável da unicidade última. Quer dizer, essa unicidade última seria a universalidade? Essa é a minha pergunta. É que, para mim, vem a dúvida. Porque se for a universalidade, aí, para mim, eu entendo a contradição, né? Que ele está dizendo, quer dizer, é um desenvolvimento que, ao mesmo tempo, ele é particular, ele tem as suas particularidades, mas, ao mesmo tempo, ele é universal. Né? Então, para mim, aí parece que está essa, essa contradição, né? Mas, enfim, eu não sei o que você entendeu. Eu consegui entender assim, mas se essa unicidade última for a universalidade, ou seja, a compreensão geral ontológica que se propõe desde, né, o início do desenvolvimento da matéria, enfim, todo o processo que ele vai descrever para a ontologia. Eu
estou tentando entender o que ele está elaborando. Agora, é claro que a gente tem que partir do princípio de que ele está tentando elaborar, esclarecer o pensamento dele. E às vezes ele pode não ter sido feliz em ser claro, né? Porque essa clareza não é necessariamente ah, não é necessariamente eh, necessária, né? Às vezes isso aqui é um manuscrito primeiro, né? Então ele está elaborando é, algo complexo, esse desenvolvimento, essas determinações contraditórias, aonde por um lado você tem a unicidade espaço-temporal histórica nesse aqui agora social, e por outro lado você tem um processo que envolve praxe social, uma praxe social onde você tem linguagens entre si em conformidade com o ser, né, e com as circunstâncias socio-históricas. Quer dizer, se por um lado você tem a unicidade, por outro lado você tem a possibilidade de uh, a possibilidade de uma praxe social que não é tão una, né? Quer dizer, você tem uma tentativa de fusão aí, quer dizer, ah, aí eu já pensaria por outro lado, né? Você colocou bem a questão da particularidade, da universalidade, né? Eu colocaria a questão da universalidade e, e da particularidade, quer dizer, eu inverteria. Essa primeira determinação seria a universalidade, né? Essa unicidade espaço-temporal histórica. E essa segunda determinação seria uma tendência, né? Igualmente insuperável, né? É uma tendência para a unicidade última, mas que compreenderia linguagens. Ele coloca até no plural. Linguagens entre si em conformidade com o ser, e também onde as circunstâncias históricas o exigir e produzir podem realizar na prática social sua influência recíproca até chegar à sua função. Quer dizer, o processo ele é constituído na medida em que ele se desenvolve, mas essa constituição ela não é uma constituição assim perene, né? Porque exige essa prática social que pode ter essa dimensão da diferença, né? Pode ter a dimensão da diferença. Ele não fala essa palavra aqui, mas eu acho, viu, Mateus, que é assim, às vezes o filósofo, quando você não entende um parágrafo dele, você prossegue adiante, porque talvez o que vem adiante esclareça aquilo que ele começou a elaborar antes, entendeu? Então, às vezes, se a gente lê o próximo parágrafo, a gente vai ter mais clareza sobre essa contradição, esse desenvolvimento contraditório. Quer dizer, a gente já sabe que nós estamos tratando do período genérico. Esse período genérico, ele é um período onde você tem um desenvolvimento lento, né, da generidade que eles falam, né? Generidade não mais muda, né? Mas é caracterizada por uma dupla determinação contraditória. Isso é que está presente. Isso é que é interessante no Lukács, essa questão de que ele fala no processo de humanização, mas esse processo de humanização ele não é ele não é ausente de contradições, entendeu? Então isso é que é interessante. Vamos tentar entender. Eu sugiro que a gente prossiga essa leitura, né, do próximo parágrafo. Maravilha. Vamos lá.
Com o objetivo de dizer algo concreto, embora bastante geral, sobre essa linguagem da genialidade humana nascente, note-se, sobretudo, que tal linguagem se exprime no processo e nos resultados do próprio trabalho. Evidentemente, por toda parte, vêem-se os traços característicos da unicidade da respectiva gênese concreta. Mas chama a atenção a precocidade com que teve início a troca dos produtos de trabalho, incluindo ferramentas. Se contemplarmos esse fato à luz do círculo de problemas aqui tratado, vemos, do ponto de vista ontológico, que seria impossível uma relação de troca se os produtos do trabalho não possuíssem uma utilidade prática concretizável para os grupos sociais diferentes entre si. Se, em última análise, não possuíssem nesse sentido uma linguagem comum. A generalização no uso de novas conquistas, que surgiu precocemente, pensemos na existência comum e ampla da pedra, bronze e ferro como matérias-primas do trabalho, na difusão do dinheiro como instrumento de um sistema de troca generalizado, na quantidade relativamente pequena de materiais que figuram como dinheiro, etc. As grandes diferenças, sem dúvidas existentes, entre diversos grupos, territórios, em seu respectivo desenvolvimento econômico, jamais podem superar inteiramente essas tendências de uma linguagem comum nos fundamentos últimos da economia. Naturalmente, as diferenças, até mesmo os contrastes entre realizações concretas individuais, nunca devem ser esquecidas. Mas o fato básico de que, no metabolismo entre sociedade e natureza, as possibilidades ótimas sempre têm uma tendência a se impor a longo prazo, resulta da essência do trabalho, fundada nos pores teleológicos. E dessa tendência resulta que, no desenvolvimento econômico, inclusive na divisão de trabalho, nesse sentido, apesar de todas as diferenças e até contrastes, tal linguagem comum da generidade não mais muda, se impôs como tendência. Pronto, aqui a gente já percebe que já ficou mais claro, né? A gente Já tem uma tendência, né? Tem uma tendência, mas tem as diferenças. Mas o que se impõe é a tendência de uma linguagem comum, da generalidade. Quer dizer, na leitura dele é essa né? Quer dizer, a dialética entre, né? Entre a unicidade e as diferenças, né? Os contrastes na nesse processo, né? E essa linguagem comum nos fundamentos últimos da economia, ele tem sempre como base ontológica a economia, que é a visão materialista, tem muito a ver com a questão da essência do trabalho, né? Quer dizer, é essa essência do trabalho que faz com que se imponha essa tendência a longo prazo do que do desenvolvimento da genialidade não mais muda, né? Quer dizer, isso
Isso é que é interessante, como isso é da essência do trabalho, né? Esse desenvolvimento da genialidade não mais muda. Quer dizer, vamos dizer assim, né? Isso é uma visão clássica aí do ser humano genérico, né? O que o Marx falava lá em 1844, né? Ser genérico do homem, né? Quer dizer, isso se origina da essência do trabalho. Mas isso é uma tendência que se impõe com o desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento longo e contraditório, né? Porque você vai ter diferenças, você vai ter diversos grupos, territórios, enfim, mas mesmo assim você tem a generalização, você tem a linguagem comum, né? Mesmo nesses grupos, nessas tribos, nesses, né? Quer dizer, é interessante que o Lukács, na época, ele já está sinalizando aí essa coisa que depois, né, 20 anos depois, eu falar globalização, tal, né? Quer dizer, isso hoje, né, que a China fala, né? Quer dizer, um mundo multipolar, né? Quer dizer, essa multipolaridade, ela ressalta essas diferenças grandes, né? Entre diversos grupos, mas o que se impõe é uma linguagem comum, né? Uma linguagem comum nos fundamentos últimos da economia, quer dizer, como se a economia ela de fato conduzisse a uma linguagem comum, queiramos ou não. Tem essa imposição do desenvolvimento, né, do desenvolvimento social, né? Isso é muito característico do Lukács, né? Quer dizer, por mais que mesmo que você não queira, você tem, né? Não adianta querer achar que você vai desglobalizar, que você vai parar, vai regredir, né? Quer dizer, isso é negar a essência do trabalho, né? Quer dizer, a essência do trabalho é que segura, que avaliza, né? Essa imposição, né? Quer dizer, como tendência da linguagem da generalidade humana, generalidade humana nascente, né? Ele está falando assim, nascente. Ela nasce na medida em que se desenvolve, se aperfeiçoa o trabalho, a divisão do trabalho, né? Quer dizer, tem esses aspectos da economia, né? Fundada nos poros teleológicos, né? Quer dizer, esses poros teleológicos é exatamente a ação humana, né? Quer dizer, o homem é um ser que dá respostas, então é esses poros teleológicos, eles têm um resultado, esse resultado é o desenvolvimento da generalidade, né? Uma generalidade que tem uma linguagem, né? Ele utiliza, que é interessante, que ele passa a utilizar essa ideia de linguagem da generalidade humana, né? Linguagem, é como se tivesse uma linguagem nisso, né? Tem uma cibernética, só que no caso aqui não entre o homem e a máquina, mas entre o homem e a natureza, né? Entre o homem e seu ambiente, vinculando esse desenvolvimento do social e do natural, né? Essa vinculação dessa dialética entre a causalidade e a teleologia, né? Essa linguagem como a possibilidade do desenvolvimento da teleologia. Quer dizer, ele está aqui embasando para a gente a questão do método ontológico, né? Da possibilidade ontológica do conhecimento sobre o desenvolvimento humano, né? Dessa relação. Quer dizer, há uma linguagem comum, ontológica, né? Que a gente tem que olhar para essa questão
dessa relação, que por mais diferenças que possam surgir, né, essa relação ela é marcada por uma série de determinações que levam a semelhanças, tanto que, quer dizer, numa particularidade ou noutra, num grupo ou noutro, que se desenvolvam ferramentas ou formas de trocas e tudo isso tem que ter uma linguagem comum, quer dizer, uma coisa tem que ter utilidade para o outro, tudo vem dessa funcionalidade, né? Faz lembrar das pinturas, né? Que surgem não como uma realização estética, mas como uma realização funcional, né? Uma representação da realidade para que se pudesse caçar melhor, para que alguma teleologia superior, de um ente superior, né, facilitasse essa caça e tudo, mas que na realidade era o próprio ser humano, né, expressando a sua capacidade teleológica ali, sua possibilidade de antever a realidade, e o quanto isso vai se desenvolvendo nessa relação direta, né, com o ambiente, quanto tudo isso é material, quer dizer, a ação prática do sujeito necessita de uma codificação, uma decodificação dessa realidade, dessa materialidade, para que ele possa agir sobre ela. E por mais que isso desenvolva nele a sua personalidade, a sua possibilidade social, a base natural está ali presente também, né? Porque é intrínseco, é ligado, né? Por mais que se afaste das barreiras naturais, o ser social ele se baseia, ele está sobre essa, os seres, está embasado sobre os seres inorgânicos e orgânicos, né? Então essa relação, esse metabolismo entre sociedade e natureza sendo explicitado dessa forma, como ele coloca aqui, pela linguagem, né? Essa linguagem dos fundamentos últimos da economia. É muito interessante esse parágrafo, né, Giovanni? Muito esclarecedor. É, exato. Essa questão da linguagem é o seguinte, a linguagem da generalidade humana, é, essa linguagem, ela se dá, né, por exemplo, na utilidade das ferramentas, né, na troca dos produtos de trabalho, né, na relação de troca, na difusão do dinheiro, quer dizer, isso aqui tudo é parte do desenvolvimento do comércio, né, da divisão do trabalho, quer dizer, isso que caracteriza aí milhares de anos de desenvolvimento humano. Lukács ele está vendo uma visão mais ampla e ele verifica que nesse processo todo você tem a tendência de uma linguagem comum nos fundamentos últimos da economia. É como se, apesar das diferenças, ele diz até o seguinte, que ó, você tem diferenças, até contrastes, né, mas que nunca devem ser esquecidos. Mas você tem um fato básico, e essa que é a visão ontológica, né? Um fato básico, né? Que é isso que você falou aí. Esse fato básico é esse metabolismo entre sociedade e natureza e que decorre, que resulta da essência do trabalho, né? Quer dizer, o Lukács, nesse momento, o último Lukács que já está aí já no leito de morte, ele é o filósofo ele é o filósofo do século XXI, é o filósofo de pensar um mundo só, é a globalização, né? Aquilo, inclusive, que o Milton Santos, ele naquele livro dele, né? É, por uma A outra natureza, globalização, né? por uma outra Ele globalização, a natureza do é espaço. exato. Olha só, você tem ali se você pode estar cruzando essa reflexão aqui lucachiana com aquelas reflexões do Milton Santos, Rapaz, mas está até porque anotado aqui, da página 232 tem uma parte aqui que ele fala e lembra quando o Milton Santos falava de localidade, de globalidade e localidade, essa questão da força do lugar lá na natureza do espaço. Tem
Tem muita, Sim, acho que você está completamente certo, tem muita referência de um a outro que vai. Claro tem que inclusive, tem não uma visão intencional. ontológica, é, é uma visão ontológica, que talvez o Milton Santos ele não possa ter desenvolvido mais profundamente esses fundamentos que se dá na essência do trabalho, né? Fundada nos fores teleológicos e tal, né? Mas esse último Lukács, ele está... Agora, só é o seguinte, aí entra a questão de uma dialética. Você tem uma dialética entre essa unidade, dessa tendência de uma linguagem comum, mas, ao mesmo tempo, você tem as diferenças, os contrastes, né? Eu diria até que tende a se tornar muito grande isso daí. A gente basta ver hoje, por exemplo, nessa discussão toda geopolítica, geoeconômica, sobre a questão dos BRICS, sobre a questão ah, desse projeto aí da nova Rota da Seda, né? Quer dizer, da própria ideia de uma prosperidade comum, de um desenvolvimento global, né? Aonde você tem, quer dizer, o projeto chinês, ele é exatamente isso daqui, né? Quer dizer, ele se dá essa unidade, né? Essa unidade espaço-temporal histórica, essa unicidade, esse desenvolvimento da generalidade humana não mais muda, né? Se dá através do desenvolvimento do comércio, né? Quer dizer, que está na raiz do projeto chinês, né? Que quer dizer, você possa unir os povos, né? África, Ásia, Eurásia, né? América do Sul e quer dizer, é um projeto que, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que se impõe como tendência. Não é que foi criado na cabeça dos chineses, né? Não é que eles criaram isso daí. Isso daí é uma tendência que se impõe, né? E que no século XXI ela adquire uma maior, vamos dizer, concreção. Agora, ao mesmo tempo, você tem as diferenças, você tem os contrastes, né? E que, de um certo modo, é, essa linguagem, né? Essa linguagem comum, essa linguagem da generalidade humana, né? Ela está presente nesses projetos. Eu penso assim, por exemplo, um projeto como um projeto dos BRICS, né? Eu vejo isso como sendo uma linguagem da generalidade humana, né? É um projeto de cooperação, não é um projeto do imperialismo, né? O imperialismo que ressalta a diferença, o contraste, onde você, inclusive, aí entra a questão do estranhamento, né? Nesse metabolismo entre sociedade e natureza, né? Mas o fato é que você tem outro projeto a partir das relações de troca, a partir desse elemento que é fundamental, as relações de troca. É claro que a produção ela é a base, a essência do trabalho, é o fato básico, mas são as relações de troca, né? Das relações de troca, troca dos produtos de trabalho, né? Incluindo ferramentas, né? Que é fundamental para o desenvolvimento humano, né? Quer dizer, essa troca que se dá hoje, inclusive, com essa nova base tecnológica, né? Uma base que integra, né? Que toda tecnologia que nós vamos ver hoje, a tecnologia
de plataformas, a tecnologia, a inteligência artificial, todas se fundamentam numa linguagem da generalidade humana. É impressionante isso. Agora, é claro que você tem um capital, você tem a diferença, que é aquele elemento contraditório, né? Que é o elemento contraditório. Mas eu sempre ressaltei esse ponto, na época que, naquele meu livro Dimensões da Globalização, que eu escrevi, eu não conheci o livro do Milton Santos, né? Mas é quando eu publico aquele livro, eu tomo conhecimento do livro do Milton Santos e digo, nossa, a gente tem um ponto em comum, porque tem um capítulo desse Dimensões da Globalização que se titula A Globalização como Processo Civilizatório Humano Genérico, né? Quer dizer, não é meramente globalização como mundialização do capital, né? Ou globalização como ideologia. Eu via esses três aspectos: globalização como ideologia, globalização como mundialização do capital e globalização como processo civilizatório humano genérico, né? Quer dizer, que é exatamente a representação dessa linguagem, é uma linguagem da generalidade humana, né? Daquilo que está das trocas, né? Das trocas, das tecnologias, das ferramentas, daquilo que o velho Milton Santos ele tinha uma percepção de que havia algo, uma promessa naquilo. Não era só uma maldição, né, do imperialismo. Havia uma promessa de um desenvolvimento, né, da generalidade, entendeu? Não mais muda. Muito bom. Seguimos o Nós, próximo parágrafo? veja bem, Matheus, nós temos ainda um tempo, mas o tempo está a seu dispor. Vamos lá, Você, mais um parágrafo. é um parágrafo longo, é um parágrafo longo. A gente pode parar por aqui e da Tá. próxima vez, né, a gente retoma, porque esse próximo parágrafo, você já viu o tamanho dele? É um parágrafo que dá 2 páginas, então, e a É um discussão está muito. subcapítulo. E a discussão, ela está muito boa, porque a gente já pegou essa questão aí da tendência ontológica fundamental e da questão da linguagem, né? Quer É uma dizer, síntese o importante. fala várias vezes aqui linguagem, É, né? É uma coisa curiosa, até na estrutura gramatical ele pensa como ele está utilizando aí esse termo de uma linguagem. É claro que vai ter uma linguagem da generalidade, né? A gente tem que identificar agora quais são essas linguagens, essa sintaxe, né? A sintaxe da generalidade, né? Que a gente tem que identificar como sendo contraditório, né? Não apenas ver o desenvolvimento do capital como sendo uma maldição, né? Como uma leitura que às vezes se fazem, os marxistas fazem, eles não veem que esse processo que está ocorrendo aí, né? Também tem uma promessa, sim. né? E aí, né, Giovanni? Então, já que a gente vai parar de parágrafo, vou lançar uma questão aqui que é importante a gente debater, que é a questão da inteligência artificial, né? Quer dizer, a inteligência artificial, né, ela é um algoritmo. Quem é capaz de escrever, ou a inteligência que é capaz de escrever esse algoritmo, que é a inteligência do ser social, é que vai colocar, vamos dizer assim, os moldes, né, dessa inteligência artificial, que acaba se tornando, de alguma forma, um modo de agir do humano em relação ao mundo, porque todas as respostas aos problemas da vida comum,
da produção. Se buscado na inteligência artificial daqui a um tempo, né, ela assume um molde desses algoritmos. Né? Então, essa possibilidade da construção de uma linguagem que vai organizar todas as respostas, né, como uma inteligência artificial, é muito interessante quando a gente pensa nesse desenvolvimento das diferenças e das igualdades. Olha o debate que está acontecendo agora, né, principalmente agora no Brasil, com a questão dos BRICS e tudo, sobre os códigos abertos da DeepSeek, lá, a inteligência artificial chinesa, sobre a possibilidade de a utilização desses códigos, né, por uma abrasileirização disso, né, transformar ou uma sul-americanização desses códigos, quer dizer, o quanto que a inteligência artificial ela entra também como essa possibilidade de uma linguagem comum. Não sei se eu me fiz entender, Lambert, o que eu quis colocar aí para você como debate. Não, ficou claro. É nesse sentido, eu diria que é um dos casos, né, que nós temos hoje, aonde você tem essa, vamos dizer, esse desenvolvimento contraditório, né? Quer dizer, todo esse processo ele tem um desenvolvimento contraditório. Ele tem o desenvolvimento contraditório por quê? Porque é da própria essência do trabalho, os pores teleológicos. Você pode ter pores teleológicos que são contrastantes, que são diferentes, né? Então, no caso, esse desenvolvimento ele contém, de um certo modo, esses contrastes, essa diferença. Mas o que o Lukács está ressaltando, eu penso, é essa linguagem da generalidade que está presente nesse desenvolvimento, vamos dizer, global, né? Eu estava pensando já em outro aspecto, a questão da economia, né? Quando você expande, vamos dizer, o mercado, você tem um mercado mundial, né? Você tem um mercado mundial, e isso na verdade, você passa a ter a partir né, pela primeira vez, você tem um mercado mundial a partir do fim da União Soviética. Porque antes você não tinha um mercado mundial pleno, no sentido pleno que a gente possa pensar, né? Global. Por quê? Porque você tinha os países socialistas, você tinha a União Soviética, você tinha o leste europeu, né? Quer dizer que não estavam integrados ao esse mercado mundial. O mercado mundial ele realmente ele se realiza quando você tem essa integração da China, né? Você tem um fim da União Soviética e você tem a integração da China em 1999, a OMS, né? Aí você tem realmente, é isso que chama de globalização, né? Quer dizer, esse é o sentido. E essa expansão, ela pode ter um sentido de promessa, de desenvolvimento, de troca, de comércio, disso tudo que o Lukács está falando aqui, né, em termos de unicidade, né, mas também você pode ter um recurso da diferença, do conflito, do deslocamento de contradições que o sistema utiliza, que o capital utiliza, né? O capital ele utilizou esse desenvolvimento para transferir suas plantas industriais da Europa, dos Estados Unidos para a Ásia, onde ele tinha lá
melhores condições para exploração da força de trabalho. Então, quer dizer, é uma outra lógica, né? Quer dizer, você tem a lógica do capital se aproveita desse desenvolvimento global, né? Mas isso não quer dizer que o desenvolvimento global se reduz à lógica do capital. Na verdade, o que você tem é o capital se aproveitando desse desenvolvimento global para se expandir, para inclusive deslocar suas contradições, para fazer com que ele consiga se desenvolver, elevar no patamar superior aí o poder, né, o domínio, né, como ele quer fazer agora, né? Quer dizer, agora a gente está tendo uma luta por essa linguagem da generalidade, né? Porque você tem os que querem utilizá-la para deslocar suas contradições, as contradições do capital, e os que querem utilizá-la para fortalecer um outro projeto civilizatório que seja baseado, né, nisso que o Lukács está colocando, na generalidade não mais muda, né? Porque o capital é uma generalidade muda. Quer dizer, embora vivemos num período genérico, mas você tem forças contraditórias que são forças do mutismo, né? Vamos dizer assim, né? Interessante que a gente já não está falando em classes sociais, a gente está falando aí em projetos de desenvolvimento, né? Uns vinculados ao mutismo, outros à, à genericidade, não mais muda, né? Quer dizer, pensando aí já no desenvolvimento do gênero. O Lukács tem essa linguagem. Ele já não fala aqui ele já está no nível de mais no outro diapação da reflexão marxista, né? Quer dizer, é um marxismo ontológico que parte da essência do trabalho, mas que está pensando, eu diria, nas questões que são fundamentais, né? Que diz respeito ao desenvolvimento do gênero, não é mais o desenvolvimento da classe social, da luta de classe, né? Até porque o socialismo ele é o desenvolvimento do gênero ou ele não é, né? Exatamente para fazer a crítica daquela ideia do socialismo no só país, né? Quer dizer, não dá para pensar nisso, não dá para pensar no socialismo como cubano, Coreia do Norte, né? Quer dizer, eles são apenas pedaços daquilo que só se realizam se você tiver realmente é, o desenvolvimento desse mundo multipolar, desse projeto de uma prosperidade comum, né? Quer dizer, o fim do imperialismo, porque o imperialismo ele impede isso. Aí entra esse conceito que é um conceito que é muito interessante, que Lukács não fala nisso, mas eu estou puxando para a gente pensar que esse é o contraste, né? A própria representação do mutismo é o imperialismo, né? Porque o imperialismo ele é aquela genericidade muda, né? Quer dizer, é onde você tem a diferença, a luta, o conflito, a exploração, né? É a mesma coisa, a diferença entre os BRICS e o G7, né? O G7, quando se reúne, é para preparar a guerra, né? Para aumentar o orçamento militar, é para pensar em destruir o Irã, para quebrar as conexões, né? As conectividades, né? Porque todo o projeto da China, do Irã, da Rússia, dos BRICS é criar
linhas de conectividade. Exatamente isso, para as trocas entre as nações. Um desenvolvimento baseado nas trocas, mas na troca que se dá através de um princípio de prosperidade comum. Não é mais aquela troca onde eu ganho e tu perde, né? É o ganha-ganha, né? Mas o outro projeto é diferente. Outro projeto é o projeto imperialista. Então é isso. É, Eu tentei dar o sentido político a isso, porque o único sentido da gente ler esses textos é se a gente pensar nas questões contemporâneas, né? e o sentido político e ético, né, Giovanni? Que está por trás disso aí, né? Que só se Exatamente. desenvolve a personalidade desenvolvendo todas as personalidades, né? Quer dizer, o fator, Exatamente, é. né? Exatamente. Isso Aí, aí é uma questão fundamental.